The Man in the Switch. The Man in the Switch é uma analog horror do Godzilla. Bom, já de vendo isso você pensa, é apenas uma analog horror bobinha, certo? Mas não, você não tá entendendo. Essa analog horror é tipo, ela é muito bem desenvolvida e muito diferente. Sério, muito diferente. E é hoje que eu vou apresentar a vocês. Eu nunca trouxe analog horror aqui no canal, né? Mas depois que eu vi essa analog horror do Godzilla, eu quis trazer aqui. E eu vou aqui falar sobre analog horror, que é The Man in the Switch, traduzindo que é o homem dentro de um traje. Essa analog horror é dividida em 9 vídeos. 9 vídeos que contam uma história única, que é a que eu vou apresentar para vocês. Bom, essa aí é a história de Kentaro Uchiha, que é o ator que fez o Godzilla nos filmes clássicos dentro da fantasia. Bom, essa analog horror não se passa dentro do universo, e sim na vida real. Quem nos apresenta essa analog horror é um cara que participava das gravações dos filmes do Godzilla. Bom, quando estavam gravando o primeiro filme, que era o de 54, né, o Kentaro, que é o que fez a roupa, ele começou a ficar muito se apegado ao traje que utilizavam para fazer o filme. Tipo, ele saía do set, ia para casa e voltava com o traje do Godzilla. Tanto que até mesmo todo mundo se esqueceu de qual que era o rosto dele. O rosto dele, porque ele usava muito aquele traje. Lembrando, o traje era difícil de ser colocado e também era muito quente por dentro. Então, ou seja, era bem difícil alguém ficar naquela roupa por muito tempo. O nome da fantasia era Gojira, que é o nome do Godzilla oficial. Então, o cara que tá dentro da fantasia queria ser chamado desse jeito, né? Queria ser chamado de Gojira. Certo dia nas gravações, o cara simplesmente parou. Ele parou, ficou parado sem fazer nenhum movimento brusco, né? O diretor achou que isso fosse uma espécie de piada, né? Tentou cutucar o Godzilla, né? O cara que fez o Godzilla, né? E o cara não se mexia, até que ele começou a respirar ofegante, né? Começou a respirar ofegante, então decidiram, né, abrir, né, a fantasia, já que ele tava com ela há muito tempo, né? Então, ou seja, eles acharam que deve ter acontecido alguma coisa dentro daquele cara. E foi isso que eles acharam. De acordo com as palavras do próprio narrador, a pele do Kentaro ficou grudada no traje do Godzilla. Também não só a pele, também a carne dele e os ossos se expandiram para conseguir preencher todos os espaços do traje, como se ele tivesse virado um Godzilla mesmo, como se ele tivesse virado uma espécie de mutação do Godzilla. Depois, quando foram gravar um próximo filme, eles contrataram médicos específicos para examinar o que tinha acontecido dentro do traje do Kentaro. E eles disseram que ele tinha tomado uma espécie de substância ilegal, uma espécie de droga, para que os ossos, né, e os órgãos e a pele dele se expandisse para preencher todos os espaços dentro do traje do Godzilla. Exatamente isso. Como todo mundo já sabe, né, o próximo filme ia ser Godzilla Reigns Again, que é o que o Godzilla ia enfrentar o Anguirus, né? E eles também contrataram um cara para fantasiar, né, para lutar contra o Godzilla.
Só que o problema é que durante as gravações, o Godzilla, né, que no caso era o Kentaro que tava dentro do traje, mordeu o traje do Anguirus, e ele mordeu tão forte ao ponto de rasgar o traje e perfurar a cabeça de quem tava dentro dele. Obviamente eles foram tentar socorrer o cara e foi isso que eles acharam. Mesma coisa que aconteceu com Kentaro aconteceu com o cara que estava dentro do Anguirus. Os ossos e os órgãos dele se expandiram até preencher todos os espaços da fantasia para que ele virasse, né, o Anguirus. Exatamente. Agora você deve estar se perguntando: ué, mas por que a Toho não simplesmente jogou aquele traje fora e fez outro? É porque aquele era o único traje do Godzilla que existia, ou seja, eles não conseguiam fazer outro. Mas aí você pergunta também: ué, mas os filmes da Toho não fizeram muito sucesso? Então por que eles não usaram o dinheiro do filme e construíram um novo traje? Então, isso daí não aconteceu por conta que como o traje do Godzilla, né, quem tava dentro tava tipo se comportando como se realmente fosse um animal, um monstro, né? Eles viram esse realismo e decidiram ficar com a fantasia para que os filmes fossem mais realísticos. Que foi uma decisão bem merda, hein? Certo dia nas gravações de King Kong vs Godzilla, em que o nosso narrador estava presente nas gravações, né? O Godzilla acabou tendo um acidente que acabou matando o ator do King Kong. Gravem bem, ele matou o ator do King Kong. Depois disso, né, o narrador tentou sair do prédio, mas a luz acaba. A luz acabou e aí ele ouviu passos, né? Ele ouviu passos, ele pensou que fosse algum funcionário. Aí ele pegou uma câmerazinha, né, e tirou uma foto, né, do corredor escuro. E a foto que ele tirou não era o funcionário, não. Ô louco, se eu tivesse num corredor desse, tirasse uma foto e visse esse monstro aí, eu ia ficar sem dormir por 5 dias. Bom, mas tem aquele velho ditado, né? Se postou é porque tá vivo. Tá, agora lembra que eu falei que ele matou o ator do King Kong? Então, o filme King Kong vs Godzilla estava sendo produzido por americanos, né? E o Gojira, né? Ele não ia muito bem com a cara dos americanos. Tanto que o ator que fez o Godzilla, o King Kong, na verdade, era um americano, certo? Então foi por isso que ele matou, porque é americano. Lembre-se disso também. Os americanos, lembre-se disso, dos americanos. O próximo filme não podia mais envolver mais incidentes. Então, o próximo filme ia ser Godzilla vs Mothra. Então, a Toho, né, decidiu fazer o quê? Já que a gente não pode mais usar fantasia, né, já que esse bodega de monstro fica matando todo mundo, então vamos usar uma marionete, né, já que se ele for tentar arrebentar a marionete, pelo menos ninguém vai se machucar, né. Só que aí tem um pequeno porém. No filme Godzilla vs Mothra tem umas larvinhas Mothra, certo? As larvinhas Mothras que infelizmente tiveram que ter atriz, né, pra manusear a Mothra. As larvinhas Mothra. E aí, né, aconteceu o que tinha que acontecer. O Godzilla atacou
a atriz das livinhas Mothra, os pais dela que estavam assistindo tudo aquilo, né? Que estavam assistindo tudo aquilo, foram tentar ajudar e o Godzilla simplesmente... como é que pode dizer isso de uma forma menos violenta? Mandou eles pra assistir o jogo do Vasco. Exatamente. Isso, o Godzilla ficou full putaço, né? Ficou bravinho e saiu correndo por aí e ele conseguiu escapar do set de gravação. Antes de eu falar onde o Godzilla foi, né? Eu vou falar aqui o que aconteceu com a menina da Mothra, né? Bom, quando eles foram abrir o traje da menina da Mothra, né? Eles já esperavam que ia acontecer, né? Aquele negócio lá que aconteceu com o Godzilla, né? E o Anguirus, que os ossos deles expandiram, né? Até preencher todos os espaços da fantasia, né? Só que o que eles encontraram não foi muito bem isso, não. Quando eu vi essa imagem, eu não entendi foi nada. Não entendi foi nada isso, mas viram um casulo, exatamente. Viram um casulo. A menina Mothra. Exatamente, um casulo. Onde o Godzilla foi? Beleza, ele ficava andando ali pela madrugada como se fosse, sei lá, aqueles nóia lá da rua. E até que os japoneses, né, da residência local viram, né, o Godzilla, né, e começaram a ver que ele agia de uma forma estranha, né. Tanto que até mesmo ele começou a parar nos jornais da televisão, né, que viram, né, uma certa criatura que tinha a aparência do Godzilla da Toho, né. À toa, né, tinha que se explicar, né, viu o que tava acontecendo, né. Viu o que tava acontecendo, né, pra explicar, e o que ela falou era um marketing pra um novo filme. Ô louco, hein? Toda vez que eu quisesse esconder alguma coisa, esconder alguma coisa sombria minha, eu vou falar que é apenas um marketing. Ok, se eu visse um traje de Godzilla andando pela rua, né? O que eu ia pensar? Eu ia pensar que ou ele estaria indo pra uma festa fantasia, ou ele estaria, sei lá, fazendo algum tipo de cosplay pra mostrar pra todo mundo, ou sei lá, velho. Eu não ia pensar que ia ser um monstro de verdade, sei lá. A coisa que eu esqueci de comentar que na descrição das Analog Horror tem uns textos em japonês, que traduzindo são textos escritos pelo próprio Kentaro antes mesmo dele se tornar, né, o que ele se tornou, né? E eu vou dar uma resumida aqui. Resumindo, foi proposital aquilo que ele fez para se tornar um Godzilla. Por quê? O Godzilla é tratado como um monstro gigante que destrói cidades por conta, né,
bombas nucleares, né? E ele é tratado em alguns filmes como um deus, né? Sendo que toda vez que aparece um monstro gigante, a única ameaçando, né, destruir a Terra, o único que pode parar isso, ele é o próprio Godzilla. Ou seja, ele é como se fosse um deus, como se fosse o deus. E o Kentaro, né, viu isso, falou que ele queria também ser tratado como um deus, né? Então é isso que ele se fundiu, né, nesse Godzilla aí. Tá, mas por que ele queria fazer isso? Por que ele queria fazer isso? Bom, esse vai ser um assunto para essa próxima análise. 6 de agosto de 1945. Você que sabe de história já sabe muito bem o que aconteceu nesse dia, certo? Bom, o Kentaro tinha viajado, né, a negócios fora do país, né? E a família dele, né, ficou, né, no Japão, né, mais exatamente em Hiroshima, né? E quando ele estava viajando, aconteceu uma tragédia. As bombas atômicas, exatamente. As bombas atômicas destruíram, né, a família do Kentaro. Todos aqueles textos que ele tinha falado, né, e por conta dos ódios dos americanos, né, por isso que eu falei para vocês lembrarem dos americanos, é por conta que foi os americanos que tacaram a bomba, né, em Hiroshima e Nagasaki, né, matando 200 mil pessoas, certo? E ele fez tudo aquilo, né? Ele fez tudo aquilo porque ele tinha um sentimento de vingança. Ele queria vingar a família dele que tinha morrido, né? Lá em 1945, na Segunda Guerra Mundial. Tá, mesmo que eu não sou muito de passar mensagem, né? Muito. Mas... né? Bom, até hoje muita gente fala que o Japão tinha merecido aquelas bombas por conta que eles eram aliados do inimigo naquela época. E por conta, né, de que isso, né, poderia ter acabado com a guerra. Mas parando pra pensar que foram 200 mil pessoas inocentes que, tipo, não tiveram nenhum envolvimento na guerra. Sério? Não tiveram nenhum envolvimento na guerra. E, tipo... eu não sou de passar mensagem, mas isso é para uma reflexão, que o que o Gojira fez não foi certo, mas também não foi errado, né? O sentimento de vingança dele ter perdido a família, né, por conta da guerra, né, por conta dos americanos, né? Isso traz uma reflexão muito boa, que tipo, que o ser humano, né, é muito terrível em sua essência. Muito terrível em sua essência, tanto que uma hora um monstro de verdade pode surgir para destruir a humanidade se os seres humanos não pararem com isso, né? Não pararem com isso de ficar toda hora, né, com essas coisas aí, né? Com essas coisas aí. Ufa, acabei. Bom, essa Analog Horror é incrível. Eu gostei bastante dela, mesmo que ela seja, sei lá, um pouquinho meio ficcional. Mas, tipo, ela tira aquele padrão, né? Que, tipo, ao invés de se passar no cenário do filme, se passa na vida real. Muito bom essa Analog Horror. Essa Analog Horror deu uma parada, tipo, aquele episódio lá que eu falei da Mozura, né? Foi o último que foi postado, né? Provavelmente eles devem postar mais. Eu quero ver, porque quero muito ver o que vai acontecer quando eles forem gravar, né, o Godzilla vs Megan, que vai ter o Jet Jaguar, o filho do Godzilla, né? Não sei se o Gojira, né, que tá dentro da fantasia, vai ter uma certa empatia pelo Minilla, né, certo? Que é o filho do Godzilla. Ou mesmo, né, criando até meio que tipo alianças, tipo, criando uma certa empatia pelos outros caras na fantasia, certo? Bom, essa Analog Horror é incrível, eu vou deixar um link na descrição pra vocês assistirem, né? Bom, se você viu os Analog Horrors, viram que eu acho que eu esqueci de falar de muita coisa, né? Bom, o que eu falei aqui no vídeo foi uma forma mais resumida de resumir essa série. Tipo, uma forma mais resumida, né? Muito menos complexa. Mas eu vou ficando por aqui, espero que você gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe. E é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!